Quanto tempo demora para eu perder 10 quilos de gordura? Então, essa é uma pergunta muito recorrente que eu recebo, não diretamente de 10 quilos de gordura, mas quanto tempo demora para eu emagrecer? Quanto tempo demora para eu ter resultado? E eu vou mostrar aqui para você as fórmulas que a gente consegue calcular quanto tempo vai demorar. Beleza? Obviamente que depende de várias coisas, eu vou falar daqui do que depende, o tempo médio realista, o que faz a diferença para você conseguir, erros comuns e o próximo passo que você deve tomar se você quiser começar a perder gordura, beleza? Então, tudo isso eu vou falar na aula de hoje e baseado também na minha experiência como personal trainer e nutricionista, trabalhando com mulheres, consultoria online, personal presencial, consulta nutricional, enfim, tudo que eu vi nesses 10 anos aí de profissão, beleza? Então, vamos começar aqui com depende de que para eu perder gordura. Vamos lá, tem alguns pontos que eu quero falar com vocês aqui. Déficit calórico, beleza? O que é déficit calórico? Déficit calórico é quando você come menos calorias do que o corpo gasta. Basicamente, o nosso corpo ele gasta energia para se manter vivo durante o dia inteiro. Essas são as calorias, essa energia. E aí, depende do seu corpo, né, da sua altura, do seu peso. Mas vamos supor que ele gaste 1.500 calorias por dia. Se você tiver um déficit calórico comendo 1.200 calorias, vão faltar 300 calorias para o seu corpo durante esse dia. O que ele vai fazer? Ele vai pegar 300 calorias da reserva de gordura dele e utilizar para te manter viva. Dessa forma, você consegue ir queimando 300 calorias por dia e ao longo dos dias a gente consegue perder gordura, certo? Lembrando que 7.700 calorias é o quanto tem 1 quilo de gordura, beleza? Então, supondo que um déficit calórico de 500 calorias eu faça, eu vou demorar em torno de mais ou menos umas 14 dias para perder 7.000 calorias, ou seja, 1 quilo de gordura aproximadamente, certo? Mas não fecha o vídeo ainda porque tem muitas coisas que eu quero te mostrar, beleza? Aí você já consegue fazer cálculo, mas não é assim que eu quero conduzir isso. Eu quero te mostrar minha perspectiva, o que pode acelerar, o que pode reduzir isso daqui, que muitas pessoas não conseguem ter esse resultado nesse tempo, beleza? E muitas conseguem mais rápido também. Então vamos lá. Outra coisa que depende, que é importante, é a composição corporal. Então, se a pessoa tem mais gordura ou mais músculo, vai influenciar nisso. Por quê? Porque um corpo que tem mais musculatura, ele é um corpo que gasta mais calorias, que tem um metabolismo mais acelerado que um corpo que tem mais gordura. Porque o músculo é um tecido muscular, gasta muita caloria. Muito mais caloria do que um tecido gordo, tecido adiposo, no caso. Então, eu preciso focar em ganhar massa muscular se eu quiser acelerar esse processo, beleza? E também vem da genética e metabolismo. Então, uma pessoa com o mesmo peso, com a mesma altura que a outra, ela pode ter uma genética e um metabolismo diferentes, certo? Então, a gente geralmente calcula esse gasto calórico diário e tal a partir de alguns dados, mas depende muito da genética e do metabolismo da pessoa também para a gente ver. Genética tem mais a ver com realmente o quanto de musculatura que ela tem, o quanto que ela gasta de calorias, isso tudo, geneticamente falando, vai influenciar. E o metabolismo tem mais a ver com a pessoa ser ativa, né? Imagina, uma pessoa que tem o mesmo peso e a mesma altura que a outra, só que uma das pessoas ela faz home office e fica sentada o dia inteiro trabalhando, sentada, e a outra, ela é, sei lá, a aeromoça que empurra carrinho, que leva mala, que anda o dia inteiro. Então, são dois gastos calóricos totalmente diferentes. E a aeromoça provavelmente vai ter um metabolismo mais acelerado porque ela gasta mais calorias ao longo do dia, certo? E depende também do ciclo hormonal, da TPM. Então, aqui, se os seus hormônios estão desregulados, você vai ter uma dificuldade de queimar gordura, uma dificuldade de ganhar massa muscular, né? Quando você tem menopausa, quando você tem um cortisol elevado por causa de sono e estresse também, isso inibe a queima de gordura. Então, tudo isso influencia na perda de gordura, né? Torna mais fácil ou mais difícil, dependendo de como for o seu estilo de vida. Por isso que a gente fala que é um conjunto de coisas que influenciam, né? Você pode estar fazendo dieta e treino da maneira correta, mas outros pontos também influenciam, ok? Obviamente, se você tiver em déficit calórico, vai rolar você perder gordura, mas pode ser que seja de uma maneira mais lenta, né?
Enfim, isso aqui é o depende de quê? Tempo médio realista, então, fazendo de acordo com o objetivo que eu falei, de acordo com os cálculos que eu falei para você. De 10 a 20 semanas a gente consegue ter esse resultado, né? A gente geralmente perde de 0,5 quilos a 1 quilo por semana, ok? E isso daí tem muito de retenção também, né? De desinchar. Muitas pessoas elas perdem peso porque elas começam a perder o glicogênio que está dentro das musculaturas estocado. Glicogênio é uma reserva que a gente tem de glicose, né, de açúcar, que a gente utiliza ao longo do tempo quando a gente vai treinando, vai fazendo atividade física. Não só a gordura, né, que a gente tem. Então, a gente vai, conforme vai emagrecendo e vai comendo menos, a gente vai usando esse glicogênio. E aí, esse glicogênio, ele pesa, porque ele está dentro dos músculos, dentro do fígado, e ele traz água junto com ele. Então você consegue eliminar a água, eliminar esse glicogênio e perder peso, que não necessariamente é um peso de gordura, mas esse peso de glicogênio, de água que tem aí dentro das suas musculaturas, dentro do seu fígado. E isso aqui é muito importante para você entender por que, que você ganha peso ou perde peso de um fim de semana para outro, né? Muitas vezes você está com o peso certinho lá, e aí passou o fim de semana, você comeu mais do que deveria, você ganha 2, 3 quilos. Por que, que isso acontece? Porque você reestocou os glicogênios, o estoque de glicogênio, que você tinha gastado durante a semana, certo? Então isso não é gordura. Obviamente que pode ter um pouquinho de gordura se você exagerou demais, mas a maior parte desse peso é de glicogênio. Beleza? Você consegue ter resultados visíveis de 4 a 8 semanas, certo? Mas isso daqui, geralmente, se você estiver fazendo tudo certinho, 4 a 8 semanas, mas você consegue ver já resultados ah, ainda antes de 4 semanas, dependendo de como for. Obviamente que uma pessoa mais pesada, ela vai conseguir ver resultado mais rápido. Imagina, se eu tenho 160 quilos e eu começo a fazer uma dieta focada, às vezes eu estou comendo 4.000 calorias por dia, né? E eu faço uma dieta onde eu regulo tudo e começo a comer 2.000 calorias ou 3.000 calorias. Já é um déficit muito maior e esse déficit maior vai me permitir perder mais peso, né? Então vai depender do déficit, vai depender do nível que a pessoa tá, mas geralmente para a maioria das pessoas que tá com um pouquinho de sobrepeso, 5, 10 quilos a mais, enfim, aí geralmente você consegue ver resultados bacanas de 4 a 8 semanas. Beleza? Uma dica para você, não focar só na balança, tá? Então, só olhar a balança também não é legal, porque justamente é o que eu falei para você. A gordura não é só peso na balança. Peso na balança envolve um monte de coisa, inclusive período menstrual, uma série de inchaços que as mulheres geralmente têm, constipação também. Enfim, então se você só olhar o peso, muitas vezes você vai se frustrar, porque ele não desce imediatamente em linha reta para baixo, né? A gente vai oscilando para cima, para cima, para baixo, mas no final das contas ele acaba ficando embaixo. Só que se você olhar todo dia, você vai ver que ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, se você quiser que ele sempre esteja lá embaixo, você vai começar a exagerar, vai começar a parar de comer, vai começar a fazer um monte de coisa que você não deve. E aí você vai acabar tentando acelerar o processo e acabar desistindo. Então não vá por esse caminho. Beleza? Sugestão para você. O que, que faz a diferença realmente, então? Vamos lá. A gente precisa ter uma alimentação ajustada, beleza? As 500 calorias de déficit que eu falei é um exemplo, mas não é o único exemplo. Tem pessoas que simplesmente, sem contar calorias, elas já conseguem ter resultado porque elas simplesmente organizam as refeições, né? Então, a pessoa come muita besteira no fim de semana, a pessoa não come legumes, a pessoa não bebe água. Ela simplesmente ajustando esses detalhezinhos, começa a beber água, elimina a retenção, consegue desinchar, né? Para de pedir fast food todo fim de semana. Então, ela reduz de, sei lá, sexta, sábado, domingo que ela pedia para sábado apenas. Então, já dá um resultado para ela. Então, só ajustando a alimentação, sem grandes mudanças, você já consegue ver ótimos resultados se você não faz nada, né? Quanto mais você vai organizando isso, mais você tem que se preocupar com quantidade. Mas a principal dificuldade das pessoas no primeiro momento tem que ser na qualidade do que elas estão comendo, né? Reduzir as besteiras e aumentar as coisas boas, beleza? Treino de força mantém o metabolismo acelerado. Que é treino de força? Musculação, né? Então, você manter o tecido muscular do mesmo jeito que ele está, ou ganhar tecido muscular, vai acelerar seu metabolismo. Então, aquelas calorias que você gastava 1.500 calorias por dia, você vai aumentar para 1.550, 1.600, e aí dessa maneira você consegue
ir sempre acelerando o seu metabolismo e ajudando você a emagrecer, né? Então, uma pessoa que gasta 1.500 calorias por dia, simplesmente se ela conseguir ganhar massa muscular e aumentar para 1.600, ela já está gastando 100 calorias a mais sem fazer nada mais do que ela fazia antes. O ao contrário também é verdadeiro. Se você não faz treino de força, a chance é que o seu corpo vai começar a queimar sua massa muscular. E aí você começa a gastar, em vez de 1.600, você vai gastando 1.400, você vai gastando 1.350, porque você vai perdendo massa muscular e vai ficando cada vez mais difícil de emagrecer porque seu metabolismo vai desacelerando. Por isso que a musculação é tão importante no processo de emagrecimento, beleza? Então, faça musculação, faça treino de força, beleza? Aeróbio leve e moderado. O aeróbio ele é muito interessante porque ele aumenta o gasto calórico do dia, né? Então, querendo ou não, você faz uma caminhada, você faz algum exercício aeróbio, você já gasta um pouquinho mais de calorias, 150, 200, 300 calorias que seja, já ajuda no dia. E fazer aeróbio é muito interessante porque você faz o treino aeróbio e o seu corpo tem uma adaptação que o treino de força não te traz, que é o quê? O ganho de mitocôndrias. Né? As mitocôndrias é onde você queima a gordura, elas fazem a respiração celular. Então, não sei se você já ouviu falar, mas a gente queima a gordura através da respiração. E as mitocôndrias são responsáveis por isso, elas são como se fossem forninhos, né, redondos, e dentro das células elas ficam. Quando a gente faz aeróbio, a gente tem dois efeitos positivos nas mitocôndrias. Primeiro, elas aumentam de tamanho, então elas passam a ser maiores, consequentemente queimar mais gordura do que uma mitocôndria menor, e elas duplicam, elas vão aumentando de volume. Então, além de crescer, elas vão se multiplicando. Então, isso ao longo do tempo vai tornando o nosso corpo cada vez mais eficiente em queimar gordura. E é por isso que é tão importante você fazer cardio junto, beleza? E água mais sono de qualidade. Então, água para desinchar, né? Porque às vezes a gente tem retenção de líquidos quando a gente não bebe água, porque o nosso corpo entende que quando a gente não bebe água, ele tem que ter líquido o tempo inteiro para fazer as funções dele. Quando a gente bebe água, ele não se preocupa com reter líquido porque ele sabe que vai vir água. Então ele vai soltando, né? Então a gente fica menos retido quando a gente bebe água, né? E isso ajuda a gente a tirar aquela camada de água que tem entre o músculo e a pele a pele grudar, né? No músculo. E aí, dessa forma, a gente fica mais definido, com menos retenção, com menos inchaço, e, consequentemente, a gente perde esse peso também dessa água que estava lá parada, beleza? E o sono de qualidade ajuda a regular os hormônios, e aí você se recuperar bem, e recuperando bem, você ganha a massa muscular também, você dá a oportunidade do seu corpo se recuperar dos treinos, e aí você vai treinar melhor, consequentemente, gastar mais calorias, e acaba se tornando um ciclo virtuoso aí que vai te ajudar a queimar mais gordura, beleza? Os erros comuns que a gente tem aí. Obsessão pela balança. Então, como eu falei para você, não adianta ficar olhando só a balança. Ela não retrata exatamente o que está acontecendo com o seu corpo. Eu recomendo para você sempre ter mais parâmetros para ver se você está dando resultado ou não. Por exemplo, olha no espelho, tira fotos de antes e depois, mede com fita métrica. Esses são parâmetros muito melhores que a balança, na minha opinião. Tá? Eu já vi muitas pessoas desistirem por causa da balança, que a balança não descia. E, sinceramente, ela estava fazendo tudo certinho. Então é uma pena ver uma pessoa que está fazendo tudo certinho desistir porque a balança não desce. E mesmo explicando, a pessoa ela é resistente. Porque enfiaram na cabeça dela que a balança é importante. Tá? Então cuidado com isso. Não seja essa pessoa. Beleza? Dietas muito restritivas. Então você aumenta muito o déficit calórico, você corre o risco de desacelerar seu metabolismo perdendo massa muscular. Sem contar que você vai passar muita fome, e aí você vai acabar desistindo da dieta restritiva, né? Quem consegue ficar passando fome, sofrendo durante 2, 3, 4, sabe-se lá quantas semanas, né? Então, eu não recomendo você ir pelo caminho das dietas restritivas. É melhor você fazer um planejamento de reeducação alimentar mais gradual para que dessa forma você consiga ter resultados duradouros e não passar pelo efeito sanfona. Beleza? Pular treinos. Ah, hoje eu posso, hoje eu não tô afim. Cuidado com isso, tá? Porque quem fica pulando treino geralmente acaba comendo a mesma coisa ou comendo demais e aí não consegue ter resultado, né? A gente está contando com os treinos para gastar mais calorias, para acelerar o metabolismo, para criar mais mitocôndrias. Se você fica pulando os treinos, seu resultado vai ser muito mais lento. E uma coisa eu te falo, os treinos eles têm um benefício que é invisível, mas que quanto mais você treina, mais você faz dieta.
Porque você pensa, pô, eu não vou avacalhar aqui que eu tô treinando, jogar o treino no lixo aqui. Então, querendo ou não, o mental do treino é muito forte. E por isso que eu acho que é tão importante, apesar da gente não gastar tantas calorias no treino quanto a gente imagina, manter o treino, né? Eu conheço pessoas que desistem de dieta, desistem de treino, mas quando você tem treino e dieta, um ajuda você a manter o outro. Então é muito interessante esse combo de treino e de dieta, né? Então, eu aconselho fortemente. Tudo bem que eu sou enviesado, né? Sou personal e nutricionista, mas eu aconselho você fortemente a fazer os dois, mesmo que seja um treino mais leve, uma dieta mais leve, mas faça os dois juntos. Você vai ter resultado muito melhor do que focando em um só. Beleza? Recompensar com comida. Então, pô, hoje eu treinei, né? Hoje eu vou comer 3 pedaços de pizza. Lascou, tá ferrado. Não faça isso, beleza? Um pedaço de pizza, pra você ter ideia, tem mais ou menos 200 a 400 calorias, dependendo do recheio. Então, lembra daquelas 1.500 calorias que você gasta por dia? Se você comer 3 pedaços de pizza de 4 queijos, são 1.200 calorias. Lascou tua dieta de talvez uns 3, 4 dias aí. Então toma cuidado, né? Porque você não come só isso, você vai comer tudo do dia mais a pizza, né? E se sobrar pro dia seguinte, você vai comer também no dia seguinte. Então cuidado com exageros. Não é que não pode comer, mas você precisa entender que elas são calóricas. Então se você for comer, é melhor que você coma menos, que você controle isso para você não jogar seu resultado no lixo. Beleza? E falta de constância. Então, agora vai, né? Aí vai a pessoa, começa a dieta 100%, começa a treinar 5, 6 vezes na semana, era sentada no sofá, fazia nada, 5, 6 vezes na semana. Faz isso durante 2 semanas e quebra. Quebra de cansaço, de fadiga e não aguenta mais. Ela colocou metas que ela não consegue bater. E aí ela se frustrou que ela não consegue bater e desiste do processo. Então, quem é 880 geralmente falha no processo de emagrecimento. Tenta manter metas que você consiga seguir, que dessa forma você vai ter muito mais resultado e gradativamente do que você tentar fazer o máximo possível e aí desistir e faz nada. Começa com 2, 3 vezes na semana treinando. Começa reeducando a sua alimentação. Não precisa ser radical, não precisa seguir 100% um cardápio de nutricionista, por exemplo. Claro, se você tem um acompanhamento de nutricionista, pergunta para ele, vai conversando, vai aprendendo o que dá ou não para você fazer. Um bom nutricionista vai saber te direcionar e não vai te restringir absolutamente nada, porque não tem essa necessidade, a não ser que você tenha alergia ou alguma doença relacionada ao alimento. Mas fora isso, você pode comer de tudo desde que você entenda. E a função do nutricionista é te ajudar nisso, a você entender o que você está fazendo para você conseguir ter bons resultados. Beleza? Dito isso, quais são os próximos passos? Estou sentado aqui no sofá, não faço dieta, o que eu tenho que fazer para começar? Você vai começar com o protocolo de desinchar. Então você vai fazer uma reeducação alimentar e se preocupar principalmente em fazer alguma atividade física. Né? Então, vou caminhar, vou me matricular na academia, vou fazer uma atividade que eu gosto, fazer uma natação se eu gostar, um futebolzinho se eu quiser, uma aula de dança se eu quiser. Beleza, começa assim. Depois se preocupa em secar, em perder a gordura. Pô, beleza, agora que eu peguei o hábito e tal, vou me preocupar um pouquinho mais com as quantidades do que eu vou comer. Vou organizar isso, vou organizar o quanto de proteína que eu vou comer também para conseguir ganhar massa muscular enquanto eu perco gordura. Isso na dieta. No treino, é bom você começar já a fazer musculação junto com cardio. Mas não precisa fazer muito, né? Faz de um jeito que você consiga. E aí, depois que você perder essa gordura, você vai focar em definir, ganhar massa muscular. E já que agora você não está com tanta gordura, vai ser mais fácil de você ver a aparência definida dos seus músculos. Porque você já perdeu gordura, agora é só focar em ganho de massa muscular. Beleza? E se você quiser ajuda para um passo a passo, onde você consegue fazer esses 3 com o meu acompanhamento, treino, dieta, tudo pronto para você, eu te convido para conhecer o programa DSD. Eu vou deixar aqui embaixo no link para você conhecer, beleza? Se você gostou da aula, já se inscreve no canal, já deixa o like e até a próxima.